lá. Muitas fichas cairão nessa live. Com certeza. Como sempre, né? As aulas que você deu na mentoria também, muito top, muito. Pessoal, fichas caindo assim de monte, né? Então vamos lá, ó. Eu vou me apresentar aqui para quem é seu seguidor, que não me conhece, né? Eu me chamo Silvia e eu trabalho com mentoria em estilo de vida saudável, alimentação, né? Junto com a minha sócia, a Edneia. Nós temos uma mentoria que chama Mentoria Vida Saudável, né? Onde nós ensinamos as pessoas os hábitos saudáveis de acordo com a medicina integrativa, né? Por exemplo, todo mundo ouve falar que glúten faz mal, mas como que você tira o glúten da alimentação? Por que que faz mal? Né? E assim por diante, várias coisas, vários protocolos, então nós temos a mentoria. E a Carol já fez parceria com a gente mais de uma vez, muito top a participação dela, né? Na mentoria. Também sou terapeuta floral quântica em formação, né? Agora, a Carol pode se apresentar aí para o pessoal, Carol, também, por favor, e pode começar aí o assunto. Eu me chamo Ana Carolina Mariano, né? Eu sou terapeuta. Eu tenho a formação, né, de pedagoga a princípio, e aí eu fui entrando nessa área do desenvolvimento pessoal, né, a partir das questões da infância. Então eu me formei como analista para entender mais do comportamento e me formei também como consteladora familiar, né? São ferramentas que a gente tem hoje para ter o autoconhecimento, né? Tanto da nossa história, do que nos afetou na infância e do que afetou a nossa família. O que afetou a nossa família afeta a gente também, né? Então, eu trabalho com isso. Essas terapias me ajudaram muito no meu desenvolvimento pessoal, me ajudam constantemente e hoje é o meu trabalho, né? Então, é um conhecimento, como a Sil falou, que é muito rico. E à medida que a gente vai trilhando esse caminho, a gente percebe mesmo uma integração, né? Porque a gente tem as questões emocionais têm um impacto nos nossos relacionamentos, tem um impacto na nossa saúde. Então é importante a gente olhar para tudo isso para, como eu falei, fichas caírem e a gente ter oportunidade de viver melhor hoje, né? Mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas dificuldades, ter relacionamentos melhores. E aí o tema que a gente escolheu trazer aqui para vocês hoje, né? Eu perguntei para a Sil, que tema você acha que vai beneficiar mais o pessoal? A gente decidiu falar do triângulo dramático, né? Que são 3 posturas que alimentam as brigas, que alimentam os conflitos. Já percebeu? Muitas pessoas, né, na nossa própria família, no nosso próprio ambiente de trabalho, pessoas que vivem em conflito, tem sempre algum problema, tem sempre alguma questão, e aí fica. Parece que a vida da pessoa é uma novela mexicana. Sempre tem algo para reclamar, um problema que aconteceu. Conhece alguém assim, Sil? Pensando assim? Já te vem alguma situação na cabeça? Sim, com certeza. Né? E a gente mesmo, assim, é mais fácil a gente pensar nos outros, né? Mas você vai ver que você também, muito provavelmente, cai num desses 3 papéis. Mas antes de entrar nesses 3 papéis, né, que foram observados por Karpman, o triângulo dramático é uma teoria, é uma tese de Karpman, né? Quem quiser pesquisar mais depois. Antes de falar dos 3 papéis, a gente vai falar um pouquinho de postura. O que é postura? Porque é muito interessante, Sil, eu como consteladora, estudo muito as posturas e me percebo também nessa questão de postura. Por quê? Muitas vezes a gente chega num lugar, observa os acontecimentos, observa as pessoas, e aí vai pensando, né? Ai, olha, fulano me tratou assim, fulano sempre faz isso. E a gente observa o comportamento das pessoas. Mas o ser humano é reativo. Reativo. Não é igual um objeto, né? Eu chego aqui, ó, aqui do meu lado tem um copo. E ele continua sendo um copo, o conteúdo dele continua sendo o mesmo, independente se eu tô aqui ou não. Pessoa não é assim, gente. A gente
tem todo um conteúdo emocional, uma frequência emocional, a gente tem sentimentos, a gente tem emoções. E aí a gente reage um ao outro. A gente reage um ao outro. Mesmo que a gente não se encoste, a gente reage. E aí a gente tem uma postura interna que as pessoas leem o tempo todo. É como se, sabe quando a gente vai conectar o celular na caixinha, no fone, e aí tem o Bluetooth? O ser humano também tem Bluetooth, né? E a gente, sem perceber, a gente chega num lugar com uma postura e encontra outras pessoas. E aí os relacionamentos vão acontecendo. Então, quando a gente entende isso, uau, você tem chance de ter relacionamentos muito melhores. Porque é você perceber o que em você faz com que o outro se comporte de determinada maneira. Essa é uma chavinha, assim, que quando vira e quando a gente consegue perceber a nossa postura, a gente para de alimentar os conflitos. Então, Isso tem a ver, Carol, com o fato que você falou que as pessoas, que nós somos reativos, né? Então, a minha postura pode desencadear uma determinada reação ou não. E eu entendendo sobre isso, eu vou conseguir, não sei se é bem a palavra, ter o controle sobre isso, ter, sobre mim, não sobre o outro, né? na verdade, é libertador no sentido de você poder, você não julga os outros, você percebe em si mesmo o que ativa ou não um comportamento no outro. Então você consegue não entrar na briga, você consegue não se chatear por bobeira, porque você entende, ah, não, eu não quero esse embate aqui. Uhum. Então é uma liberdade que a gente ganha, eu diria, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, ai, aquela mulher no trabalho só vem reclamar para mim. Ai, toda vez. Ou, ai, sabe quando eu tô na rua, sempre o mendigo vem me pedir dinheiro. Às vezes essas coisas acontecem com a gente, né? Mas assim, o que na sua postura tá causando isso? Ai, o meu Sim. marido faz isso, 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 isso. Tá, meu bem, mas o que? Que sinal você tá dando para ele? O que que ele tá sentindo? O que que emana de você para isso acontecer? É nisso que a gente vai se aproximar, a gente vai se aprofundar aqui hoje. E aí, o que que acontece, né? Como eu falei, são três posturas que a gente tem sem perceber inconscientemente que alimenta o conflito na nossa vida, que alimenta o drama. Isso vem de muito, sabia? Porque quando você assiste um filme, a gente fica tão preso ali no conteúdo do filme porque tem uma historinha, né? Sempre tem os personagens ali, sempre vai ter alguém que é vítima, sempre vai ter alguém que vai ajudar essa pessoa que está numa situação difícil como um salvador, e sempre tem um vilão. Vou repetir, Miriane. Quando você assiste um filme, quando você assiste uma novela, quando você lê um livro, repara, sempre vai ter esses três papéis, essas três posturas de comportamento. Uma pessoa que é a vítima, uma pessoa que é o salvador da situação e uma pessoa que é a pessoa ali que está causando o problema, né? A gente pode exemplificar isso de tantas maneiras, né? A gente pode usar aqui, depende do que vocês já assistiram, né? Maria do Bairro, Popeye, o Popeye, a Olivia e o Brutus é o triângulo dramático, né? São três Uhum. figuras que estão lá na novela das 6, estão lá na novela das 9, tá lá no filme dos Vingadores, tá lá no livro, né? Então, isso é legal. Cartman reparou que existem essas posturas inconscientes, isso vende. Mas uma coisa é você assistir um filme com todo esse drama e acabou ali, né? Em 2 horinhas você terminou o filme, comeu a sua pipoca e volta para sua vida. Agora, e quando a sua vida é um triângulo dramático? E sempre tem alguém se acusando, alguém se vitimizando e alguém querendo salvar todo mundo. Aí não é legal, né? Aí não é legal. Então a gente vai falar agora, Sil, e aí vocês podem fazer perguntas sobre cada um desses três papéis, né? Pensando nesse triângulo mesmo, como o negócio se alimenta. Primeiro a gente vai falar da postura do salvador.
E aí, quando a gente começa a falar do Salvador, parece que é bom, né? Porque o Salvador, ele usa uma capa vermelha, ele é forte, ele vai lá, né? Tipo super-homem, salvar todo mundo que tá em perigo. E muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de Salvador, né? Porque a gente ama, porque a gente se preocupa, porque a gente percebe que o outro precisa. Então, é muito bom, de fato, ajudar as pessoas. Mas se a gente não percebe, né, a nossa postura, a gente pode cair na postura do Salvador, que parece boa, mas não é. Por quê? Porque o Salvador, ele está tão disposto a resolver o problema das pessoas, mas muitas vezes esse Salvador não foi solicitado, não pediram a ajuda dele. E aí a pessoa está ali dando atenção demais para o problema dos outros e aí acaba não dando atenção para áreas importantes da sua vida. É como se a gente tiver, a gente tem, né, um malabarismo aqui, muita coisa na nossa vida para equilibrar, como a Sil ensina nas mentorias dela, né? A gente tem que prestar atenção na nossa alimentação, na nossa, como a gente dorme, o quanto a gente se movimenta. E aí, se você tem uma família, então, você tem uma função dentro dessa família, né? Pai, mãe, marido, esposa, filho. Se você faz parte ali de uma comunidade, de um trabalho, você tem várias funções. E já é um malabarismo se equilibrar em tudo que você precisa fazer para ficar bem. Mas já reparou que tem pessoas que deixam de fazer o que precisa aqui para ir ajudar o outro ali? E aí acaba deixa algumas bolinhas da sua própria vida cair. Para aí socorrer o outro. Não é aquela ajuda saudável, né? O ajudar o próximo, amar o próximo como a si mesmo. É um priorizar o próximo e esquecer de si mesmo. É colocar a máscara do avião lá de oxigênio no outro e morrer aqui asfixiado. Então, percebe como essa postura do Salvador é perigosa? É disfuncional, né? Disfuncional. Porque até, né, olha essas palavras sábias, amar o outro como a si mesmo. Eu tenho que estar aqui preenchido, né? Saco vazio não para em pé. Agora, se eu só alimento os outros e não me alimento, como é que eu vou parar em pé? E é isso que o Salvador faz. O Salvador, por mais difícil que seja de ouvir isso, né? O Salvador, ele carrega o mundo nas costas, ele se responsabiliza pelo outro porque ele está fugindo de si mesmo. Fugindo de si mesmo. Se eu estou tão preocupado com os outros, eu não tenho tempo de olhar para alguma coisa que dói na minha vida. E a gente faz isso, gente, até com coisa boa. Você vê o tanto de pessoas que se preocupam aí, né, com ONGs e movimentos e quer salvar o pobre, o fraco e o oprimido, o cachorrinho. E ok, é muito bom a gente ser generoso e ter empatia e ajudar o outro. Mas você percebe que tem pessoas que passam do limite? Sim. E aí, Nossa. gente, é tudo aquilo, as características do Salvador, né? É uma pessoa solícita, é uma pessoa centralizadora, tudo ela acha que ela tem que resolver. Aí vem o peso. Aí a pessoa fica sobrecarregada. E por que essa postura é disfuncional? Porque a pessoa acha que ela é onipotente. Ela tem o poder de resolver as coisas. E é assim, o controle, gente, é importante a gente ter esse valor na nossa vida. Você tem que ter controle da sua vida financeira. Você tem que ter controle ali, né? A sua organização na sua casa, o quanto de alimento tem na sua casa, né? Se você está com seus documentos de saúde em dia, se você precisa fazer algum exame. Com algumas coisas a gente precisa ser controlador. Mas com outras, o universo ele é tão grande, tem tanta coisa que interfere no nosso dia a dia e na vida das pessoas que a gente ama. Tem como a gente querer ser onipotente? Eu resolvo tudo? Não. Vai ficar doente, né? Vai ficar doente. Muitas vezes o Salvador tá lá fazendo demais, só para quando fica doente. Porque aí o corpo se adapta, né? O corpo ele sempre mostra no que a gente precisa melhorar.
O corpo dá uns toques pra gente. Ei, eu tô sofrendo aqui. Você pode parar um pouquinho? Então, isso é muito comum, né, na dinâmica do Salvador. Aí a pessoa tá com alguma questão séria ali na vida pessoal dela que ela não resolve, não olha, porque tá preocupada em salvar os outros. E é muito fácil cair nessa postura, tá, gente? Eu já caí nessa postura várias vezes. E passar o dia ali resolvendo questões dos outros, me doando mais do que eu deveria, no fim eu estava ignorando outras partes importantes da minha vida. Então é bem comum que isso aconteça. Eu falo sempre da Mulher Maravilha, né? Porque a Mulher Maravilha tá lá, resolvendo, toda brava, toda guerreira. E olha os relacionamentos dela como estão, né? Eles deram uma adaptadinha nos últimos filmes para ela ter um par romântico. Mas, no geral, a Mulher Maravilha está sozinha. Sim. E é aquilo, não tô falando só para quem tá solteira, né? Mas às vezes você não tá dando atenção pro seu marido, pro seu relacionamento, pro seu filho, porque você tá tentando resolver um problema lá na escola, lá no Já, já foi Mulher Maravilha e a Guerreira, né? Então, são posturas assim que não são muito legais, não. E aí é É, aquele sentimento, né? Ai, se não for eu nessa casa, se não for eu nesse escritório, se não for eu nessa. Aí as coisas não funcionam. E aí a gente sai do nosso lugar. Fica pesado pra gente, a gente ainda tira a dignidade do outro. E aí, às vezes, é, você não vai entender, ah, por que que eu não tenho bons relacionamentos? Por que que as pessoas não gostam de mim? Mas você nem percebe que está sendo invasiva. Porque a melhor ajuda é a solicitada. O, quando a pessoa te pede ajuda e você dá, aí tem dignidade nessa ajuda, né? Agora, quando você está ali, a pessoa nem te pediu e você está dando um pitaco na vida dela, isso afasta. Então, veja como é importante, né? Talvez a gente nunca tenha parado para pensar nisso. Sabe aquela amiga que você quer só desabafar e ela já vem com mil e uma soluções? Ou ela vem falando tudo que ela faz, porque ela é tão salvadora, e aí você fica se sentindo mal, porque você não faz aquele tanto. Todo mundo conhece alguém assim, né? Então, sim. são posturas disfuncionais, são posturas que atrapalham os relacionamentos. E às vezes você está tendo essa postura, e aí isso explica muito do que você está vivendo, né? Essa questão, gente, quem assiste as minhas lives, quem segue o meu conteúdo, sabe que eu não sou uma pessoa do conteúdo assim, raso. Eu gosto de trazer o profundo para vocês. E aí, a gente não falou que essas posturas são inconscientes? A gente muitas vezes cai nessas posturas sem perceber que está fazendo isso. E aí, eu vou te dar uma ficha agora daquelas profundas. O Salvador, muitas vezes, é alguém que sentiu lá na infância que tinha que resolver a vida dos pais. Então, é um caminho do nosso inconsciente conhecido, porque a gente viu pessoas que a gente amava muito em apuros, muitas vezes pais brigando. Você viu seus pais brigando? E aí você sentia que tinha que defender sua mãe, ou defender seu pai, ou defender seu irmão. E aí você ia lá, tipo, percebe uma criança passando da sua função, do seu lugar, para resolver. Aí a pessoa vem para a vida adulta com essa postura também. Então, a raiz das posturas do triângulo dramático, elas têm essas feridas emocionais, né? Se você se percebe como salvador, salvadora, dá para a gente recuar, né? Voltar para essa postura, tipo, não, deixa o outro, não vou me meter na vida do outro, não vou querer resolver tudo, não vou dar atenção para minha vida, eu vou dar uma olhada para as minhas bolinhas do meu malabarismo aqui. A gente pode corrigir essa postura. Agora, se você percebe essa postura muito forte na sua vida, é legal você buscar ajuda mais profunda, né, para entender como essas questões da infância estão te levando para esse caminhar aqui hoje na vida adulta, tá? Ô, Carol,
uma dúvida. O salvador, ele pode ser confundido com alguém que tem uma postura de liderança, que ele tenha uma tendência muito forte à liderança e por isso ele toma a frente, ele resolve tudo, ele é a mesma coisa ou não é? Assim, a gente tem até essa questão comportamental da pessoa que toma a liderança, mas muitas vezes a pessoa que toma a liderança, ela tem essa naturalidade para perceber como um maestro, né? Como as coisas se encaixam. Então, é uma questão comportamental que não necessariamente está ligada ao Salvador. Todo mundo pode ser Salvador, independente dos traços de personalidade. Porque vem dessa questão muito mais profunda lá da infância, né? De eu quero salvar. É muito interessante, né? Eu quero salvar a minha mãe do meu pai porque eles brigavam. Eu quero salvar o meu. Eu quero salvar o masculino porque eu queria salvar o meu pai porque eu perdi o meu pai muito novo. São várias as possibilidades. E Isso vai para o relacionamento, então, tipo assim, a mulher que só escolhe homens que ela pode salvar. Ou o homem que só escolhe mulheres que ele pode salvar, né? e é muito doido. Menina, eu estava conhecendo uma pessoa, né, aí, e foi exatamente isso, assim, eu falei assim, eu quero muito fazer aula de natação, porque eu não sei nadar. Aí ele assim, não, eu te salvo. Quem vê assim, até acha que é romântico, né? Mas aí o terapeuta aqui já tipo, eita, porque não é saudável, né? De tirar a dignidade do outro mesmo. Tirar a dignidade do outro. E aí vem desse lugar lá da infância, né? Menina, eu faço essa palestra em escolas, em ETECs. Esses dias eu fiz para o pessoal da enfermagem. E é interessante que tem algumas profissões das salvadoras, né? Porque ó, o que a professora muitas vezes quer fazer? Salvar o aluno. O que a enfermeira muitas vezes quer fazer? O que o médico quer fazer? Salvar o paciente. A É. gente que faz um trabalho voluntário, né? Às vezes se responsabiliza além da conta em ajudar aquela pessoa. Mas a gente tem que permitir o movimento do outro também, para ser ajudado. Porque é um Eu pensei nisso porque, assim, me lembrou de um perfil de uma pessoa que já casou mais do que 3 vezes. Já passou do quarto já casamento. E sempre é mais ou menos a mesma história. Escolhe uma pessoa que socialmente e intelectual, em termos de nível de conhecimento, de estudo, né? E em nível financeiro, social, sempre uma pessoa, entre aspas, abaixo. Sempre, sempre, sempre. Sempre é o mesmo perfil de pessoa. E aí casa com aquela pessoa, levanta ela, mostra para ela o que é bom da vida, o que é chique, o que é. E aí depois o casamento acaba. E vai lá e pega outra no mesmo perfil. E vai, você vê, isso é um é um padrão inconsciente, né? A pessoa não sabe que está fazendo isso, sempre o mesmo perfil. Sempre o mesmo tá perfil. projetando. É bem profundo esse assunto. E aí, como você falou, você deu a deixa para a gente entrar na segunda postura do triângulo dramático, que é da vítima, né? Porque todo salvador precisa de uma vítima. E aí já é um pouco mais difícil a gente se admitir vítima, né? Mas vamos analisar como a vítima se comporta. Ela é a segunda postura do triângulo dramático, né? A vítima é aquela pessoa que é sempre inocente. Ah, mas eu não sabia. Ah, mas eu não tive culpa. Ah, mas eu não lembrei. E aí nunca se responsabiliza pelo que aconteceu. A pessoa nunca fala, foi culpa minha. Ela vai falar, não, é o fulano. Não, porque você não sabe o que o fulano fez, por isso que eu fiz assim. Então é uma postura, né, da pessoa, uma postura infantil de nunca se responsabiliza. E todo mundo erra. Todo mundo erra. Né? Então, a vítima tem essa dificuldade de admitir que errou, que pisou na bola, que deixou de fazer, e aí busca É, até, né? Ah, não, foi por causa daquilo, ou por causa daquilo, né? Ah, não, foi o meu uma, fiz. eu conheço uma pessoa
Boa, Carol, desculpa que às vezes dá um delay assim, eu começo a falar, você está falando ainda, não é que eu quero te interromper, não. Eu conheço uma pessoa assim, que se ela der uma facada em você, a culpa é sua. Você levou ela aquela facada em você. E mesmo que faça uma maldade para alguém, que faça uma coisa, fez com a melhor das intenções, foi sem querer. A culpa nunca é da pessoa, a culpa sempre é do outro. É exatamente isso, a culpa é sempre do outro. Exatamente. Aí é aquilo, né? É aquele homem que, ai, não, mas a minha mulher, ela é tão difícil. Ai, mas a minha chefe, ela é horrível. E aí você vê que a pessoa nunca vem para aquele lugar da postura que a gente falou no começo, né? De reconhecer que você tem uma porcentagem naquilo. Principalmente Hum. no relacionamento a dois. No relacionamento a dois, é 50% para cada um. Quando acontece um desentendimento, muitas vezes até quando acontece uma traição, o que você deixou de fazer, né? Você deixou de dar atenção para o seu relacionamento, você deixou de render o que é devido, aí o outro se sentiu, né? Então, é profundo esse assunto aqui, gente. De perceber mesmo, se responsabilizar, perceber sua postura, porque todo mundo tem, a gente, é como se a vida fosse as fichinhas, né? E todo mundo tem a sua vez de jogar. Então, essa questão do eu sou inocente, a culpa não é minha, ó vida, ó céus, Olivia, não dá certo. E a vítima é interessante também, porque a vítima ela não quer resolver. Se você dá uma solução para ela, ela te dá três motivos para aquela solução não funcionar. A vítima, ela gosta de reclamar mesmo. É tapinha nas costas, né? E a vítima, gente, é fácil a gente identificar a vítima, né? É só você pensar no mendigo. No mendigo. Não julgando, né? No sentido de que existem pessoas realmente em situação financeira dificultosa, pessoas que perderam o emprego, pessoas que vivem ali com uma renda baixa. Mas o que que a gente percebe muitas vezes no pedinte? O pedinte, ele quer que você se sinta mal porque ele não tem. E aí ele tá ali, ele não tem por culpa do outro. Esses dias eu estava fazendo um trabalho voluntário e aí passou um moço e aí ele assim, né? Não, porque a igreja não dá sabonete pra gente lá na cadeia. A igreja não dá sabonete pra gente lá na cadeia. Então você vê, ele nem falou do que ele fez para estar preso. Ele ainda culpou o governo e as instituições que não ajudam ele quando ele estava na cadeia. Uma vítima, uma vítima. Lembrou de uma situação que a minha filha fala que ela fala, mãe, tem um homem no trem que me dá uma raiva, que ele fica pedindo, mas ele fica falando assim, você não quer me dar? Amanhã você vai estar na minha situação, né? Falando assim, tentando fazer a pessoa, né? Você é um monstro, porque você não quer me dar, não quer me ajudar, né? Exatamente. Não, eu também. Quando eu vejo, às vezes, né? Às vezes a pessoa tá ali, ah, eu perdi a minha esposa, eu tenho uma filha pequena para criar, eu preciso comprar leite. E aí o salvador já se manifesta, porque a vítima está fazendo a vitimização, a dramatização. Então, a vítima, para a gente reconhecer o comportamento da vítima em nós mesmos, é pensar, né? Será que eu estou fazendo drama? Será que eu estou focando no sofrimento? Será que eu estou aqui sempre me sentindo injustiçada? Será que eu me coloco nesse lugar impotente? Ah, não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Será que a gente tem essa postura? A vítima, gente, é até sério no sentido da manipulação, como a gente falou, né? Porque a vítima acredita tanto que ela é injustiçada e aí ela quer mobilizar os outros para atenderem às suas necessidades. Como a gente falou, né? Da pessoa que está lá, às vezes no metrô, é bem comum, né? A pessoa assim, ah, eu preciso de dinheiro para comprar uma passagem para voltar para o Ceará. E aí os salvadores sempre vão lá e dão, né? E a pessoa continua ali pedindo. Ou seja, já virou manipulação isso. Tem uma perguntinha aí. Enquanto você responde, eu vou aqui fechar a porta rapidinho, tá? Tá, aqui, ó.
Deixa eu ver. A Miriane perguntou. Oi, Ana, mas de acordo com essa visão, existe vítima legítima? Vamos dizer assim, ou ninguém em uma situação é vítima? Porque tem hora que eu sou vítima de verdade. Sim, a gente vive, né, numa sociedade onde a gente realmente lida com a maldade, a gente realmente lida com pessoas desafiadoras, que muitas vezes elas ultrapassam os nossos limites. Isso acontece. E aí é importante a gente perceber novamente o quê? Os nossos limites. Como eu falei das posturas, né? O que na sua postura dá um sinal, emite um sinal que os outros sempre, que os outros sempre ultrapassam esse limite. Então, é importante, se isso acontece muito, é importante você entender por que que essa dinâmica é tão forte na sua vida. Pode ter alguma coisa na sua história que explica isso. Por isso, gente, quando a gente fala de dizer muito, a pessoa que tem dificuldade de colocar limites, vai ter problema, né? Porque aí a sua postura convida o outro para ultrapassar. Então, realmente, às vezes, é analisar por que que eu sofro esses ataques. Pode ser uma coisa sistêmica, tá? É como a gente falou, a gente emite um sinal para as pessoas. A gente tem uma frequência emocional. Eu falo sempre isso, gente. Não tem aquilo que o cachorro sentiu medo? O cachorro sente o medo, né? Então, se você tá com medo do cachorro, aí que ele avança em você. Isso acontece com gente também. Os ladrões, eles realmente, eles sabem para com quem eles vão se meter. Isso que você está falando aí, eu estava falando aqui em casa esses dias, né? Porque, como eu falei, que eu sou terapeuta floral quântica, então a gente trabalha muito com a física quântica. E isso que você está falando aí é física quântica. É física quântica pura. Você tem uma vibração e você atrai as coisas de acordo com a sua frequência. É ressonância, né? Então, é algo que não tem como fugir, realmente é verdade. O que a Ana Paula falou aqui, né? A questão não é você ser vítima, porque às vezes você realmente é vítima de alguma coisa. É a sua postura, é a postura de vítima, Sim. né? É você. E depois que eu aprendi sobre isso, eu comecei a ver assim que muitas vezes a gente se coloca como vítima. Você tira a responsabilidade de você e se coloca como vítima sem perceber. Sem perceber, né? A gente tem a tendência de ir para o lado da vítima, né? Então, existe. Mas por que que às vezes está relacionado, Sil? E agora a gente vai para esse lugar mais profundo de novo. Que aqui é assim. A pessoa muitas vezes ela se faz de vítima hoje inconscientemente e tudo de ruim acontece com ela. E ela não tem dinheiro, e ela não tem saúde, e ela não tem. Porque algum dia ela já pode ter sido vítima mesmo, nessa questão até abusiva. E aí a pessoa precisa sentir que hoje alguém reconhece que ela foi vítima. Então a ferida emocional da vítima existe. Existe lá na história. Talvez essa pessoa tenha sido vítima mesmo. E aí ela vai seguir na vida sendo vítima para que alguém reconheça que ela é vítima. Então essa pessoa ela pode realmente ter sofrido algo muito desafiador lá atrás. E aí vem nesse caminho para a vida. E aí vai percebendo os ganhos que pode ter com isso. Quando, e assim, gente, eu falo que ser terapeuta é uma bênção, porque você tem um conhecimento para aplicar na sua vida e sair de algumas situações. Mas também é uma maldição, às vezes. Porque a gente percebe como as pessoas se fazem de vítima para ganhar as coisas. Tem gente que vive sendo vítima, na forma como paga o aluguel, na forma como come no restaurante, na forma como pede um favorzinho ali. A pessoa está sempre se vitimizando. E aí sempre vem um salvador que preenche essa lacuna. Dá para viver sendo vítima. Você vê, tem gente aí que trabalha no farol que ganha mais que nós, porque ser vítima funciona. Porque sempre vai vir um salvador. Profundo isso, né? Então, gente, é assim,
como eu falei, todas essas posturas é muito importante a gente perceber isso, a gente encontrar uma forma de sair disso conscientemente, né? Se analisando. É mais fácil analisar o outro, mas é importante analisar a si mesmo. E se você se perceber sofrendo muito numa dessas posturas, olha lá para sua ferida. É fácil olhar para sua ferida? Não é. Mas você pode ter ajuda emocional para isso. Nós estamos aqui para isso, né, Sil? E como a pessoa sai dessa situação de vítima, né, que não consegue sair dessa fase de querer provar que foi vítima, como sair disso? O tratamento emocional, a ajuda profissional. Porque realmente, Você está aí para isso. Bom, eu vou dizer para vocês, gente, eu trabalho com constelação familiar. A constelação familiar, você estuda justamente a sua postura na vida, é como você está nos seus relacionamentos. E a constelação familiar, o exercício que a gente faz, traz à tona questões do inconsciente. O que nos machucou fica lá escondido, porque a gente, para se proteger de situações desafiadoras, meio que cauteriza isso, sabe? Isso é a pele. O que te machucou demais gera um calinho ali. A gente gera uma insensibilidade em cima da ferida, porque é muito desafiador olhar para aquilo. Só que tem consequências na nossa vida depois, né? E a gente fica aí repetindo o padrão, fica aí batendo a cabeça no mesmo lugar do labirinto. Então a gente pode, com um bom profissional, voltar para esse lugar dessa ferida, para entender que agora a gente pode fazer diferente. Mas é uma questão bem corajosa. Eu sempre comparo traumatização com o dentista. Porque o que que acontece? Você tá lá de boa, vivendo, e aí vem aqui algum sintoma, né? Você sente aquela dor, você sente aquele desconforto. Para algumas pessoas, chega até o ponto de ter aquele. De inchar, de vir o pus e tal. Enfim. E aí, o que que a gente precisa fazer? Olhar para o que está causando isso. Talvez você já saiba. Ah, é aquele dente lá que eu tenho um probleminha. Talvez você nem sabe onde está esse probleminha. Aí vai lá no dentista, faz um raio-x, ele vê onde é que tem alguma infiltração. E aí você vai ter que ter coragem de ir no dentista. O dentista vai abrir, ele vai chegar lá na ferida. Mas aí você vai ter a possibilidade de tratar isso. E vir para um novo caminhar. E voltar a mastigar, comer como você comia antes. O tratamento terapêutico, ele é muito parecido. E aí você precisa ter a coragem de querer descobrir essa raiz, para ela não continuar condicionando os seus relacionamentos. Então, né, a gente fala mal da vítima e a gente não quer ser vítima, mas tem uma ferida emocional na vítima também, né? E se você se identificou, olhe para isso. Eu estou aqui para ajudar, a Sil está aqui para ajudar e a gente pode fazer. Eu falo assim, a gente é imperfeito, tem muitas coisas que são desafiadoras nesse sistema que a gente vive. Mas a gente pode viver melhor, sim. A gente pode sentir, eu falo que é como se a gente estivesse andando numa estrada com lama. Mas você pode parar aqui e tirar o excesso e caminhar com mais leveza e ter melhores resultados nos seus relacionamentos. Porque é isso, a gente precisa ter bons relacionamentos para aguentar os dias que a gente está vivendo. Se a sua postura de salvador, se a sua postura de vítima está prejudicando os seus relacionamentos, os seus vínculos, você precisa olhar para isso para conseguir seguir em frente, ok? E aí é isso, a dor faz parte da cura. A dor faz parte da cura. Aí você escolhe, é bem aquilo. Você vai sentir o incômodo de ir lá no dentista, e eles têm toda a paramentação, eles têm a anestesia, mas o desconforto você vai sentir, claro. Ou você vai continuar anestesia. até a anestesia, mas ou você passa por isso, ou você vai perdendo os dentes, ou o negócio chega até na corrente sanguínea. Então é uma dor, a gente tem que escolher a dor com sabedoria, né? Escolher a dor, verdade. E aí são três coisas. Vamos pensar, tem a vítima, tem o salvador
Mas tem a pessoa ali que também é o acusador. O acusador, né? Ou mesmo do mendigo, né? O mendigo é a vítima, aí vem a pessoa que dá o dinheiro para o mendigo, o salvador. Mas sempre tem um que aponta o dedo, né? Ai, mas isso é um absurdo. Ai, mas você não deveria dar. Ai, mas ele fez você de boba. Então, sempre tem um acusador. Esse acusador pode ser até um agressor também, né? E aí, como que o acusador se comporta e se coloca nas situações? O acusador é crítico, o acusador é raivoso, tem muita raiva das situações, muito indignado. O acusador, ele acha que só ele faz certo, só ele faz certo. E, e o acusador acha que o diferente é ruim. Então, tudo que é diferente, ele tem uma crítica, né? E essa questão do acusador também alimenta os conflitos. A gente vê isso muito nas famílias também, né? Por exemplo, às vezes um filho que é muito dependente da mãe, aí o pai logo vem acusando. Ai, mas esse menino, ai, mas você também, você te ajuda. Isso é bem comum de ver, né? E aí essa questão do é bem interessante. O acusador, ele também vem de uma ferida emocional. Porque, como a gente falou, essa pessoa é movida pela raiva, é movida pelo ressentimento. E então é uma postura que também não é saudável para os relacionamentos. Se a gente convive com pessoas e está em situações onde alguém sempre te acusa, sempre te critica, ela sempre está certa, você está sempre errado. Isso é saudável para os relacionamentos? Não. E aí surge, do acusador surge a vítima, surge o salvador. Então percebe como é um triângulo totalmente disfuncional, te leva para baixo, prejudica os seus relacionamentos e ainda fica numa dança eterna que nunca acaba. Uma pessoa pode ter, em momentos diferentes, as três posturas, Sim, ou sim. só sempre é acusador, sempre é vítima, sempre é A salvador. gente pode dançar entre as três posturas. E essas três posturas, elas podem estar ali com seu marido, com seu filho, né, com sua amiga, no seu trabalho, com seu chefe. Mas a gente também tem o triângulo dramático interno. A própria pessoa, imagina, ó, eu tô de dieta, e aí eu mesmo me faço de vítima. Ai, não, mas meu dia foi tão difícil, eu mereço, eu vou sair da dieta. Ou você já vem na autopunição, né? Super crítica, super acusadora, só olhando seus defeitos. Ai, mas eu não faço nada direito. Ai, mas eu não tenho jeito. E aí se deprecia. E em alguns momentos vem como salvador de si mesmo. Então é uma luta interna. Se a gente não olha para isso, né? A gente pode ter essa postura vitimista consigo mesmo, na nossa própria cabeça, nos argumentos que a gente dá para si mesmo. Esses dias no grupo de mentoria saiu um assunto assim, né? Que o pessoal estava falando, né, de conseguir manter a alimentação saudável. Ai, mas tem tanta coisa gostosa, as pessoas ficam oferecendo, fim de semana é difícil. Aí eu falei assim, isso é uma postura de vítima, Uhum. né? Não é uma postura de protagonista, de você fez a sua escolha, de clareza o que você quer para você, para a sua vida, né? É uma postura de vítima. Então, e vítimas não vencem. Então, a gente tem que se policiar. A gente tem que se policiar, porque a gente pode, virou, mexeu, cair no coitadinha de mim, a culpa não é minha. Ai, mas o que que eu faço, né? Então, em todos os relacionamentos, em todos os âmbitos da vida, a gente pode ter uma dessas posturas, né? Até na questão da alimentação, de uma mudança de hábito e assim por diante, né? E aí, veja só, todas essas posturas, se você parar para pensar, elas alimentam o problema, elas alimentam os conflitos, mas todas essas posturas, em todas elas, a pessoa não se responsabiliza. Porque, ó, o salvador está salvando os outros, então não se responsabiliza pela própria vida. A vítima não se responsabiliza, quer que os outros resolvam. E o crítico, né, o acusador, ele também não se responsabiliza, porque ele é melhor que aquilo. Em todas
posturas também, a pessoa está se achando maior. Eu sou maior porque eu posso resolver o problema de todo mundo como salvador. Eu sou maior porque eu tenho que ser servida, afinal eu sou uma vítima. Ou eu sou maior, eu tô aqui criticando todo mundo, porque eu sei, os outros não sabem. Então é estar fora de tamanho, né? Quando a gente está no triângulo dramático, a gente não se responsabiliza, não assume, né, o erro ou a responsabilidade e ainda se acha maior que os outros. Então é difícil mesmo, é desafiador. Se você chegou nessa live aqui hoje, que bom que você chegou aqui hoje. Nem todo mundo chega nesse grau de consciência, de poder olhar para si. Esse espelho é um espelho muito valioso, né? E que a gente use esse espelho com sabedoria. Eu até tenho no meu perfil e posso postar de novo essas 3 posturas para vocês terem elas bem gravadinhas, né? Hoje eu dei uma procurada lá, mas não achei. Dei que eu vi, daí eu lembro que você postou. Tá um pouquinho mais embaixo no feed, eu vou postar de novo para vocês. Quem não me segue ainda, ó, já fica o convite para receber esse conteúdo, né? Porque a gente cai muito fácil nessas 3 posturas. Mas, gente, que bom que existe solução, que a gente pode olhar para as feridas que nos levam para esse comportamento inconsciente para fazer diferente, né? E tem o triângulo dramático, mas tem o triângulo da solução. A gente pode até imaginar, imagine aí, o triângulo dramático é como se ele tivesse a pontinha voltada para baixo, porque no fim ele te leva para baixo, né? Nos resultados, nos relacionamentos, nos vínculos. O triângulo o triângulo da solução, ele tem a pontinha virada para cima, né? E é para esse lugar que a gente quer ir. E aí tem 3 posturas que anulam essas posturas negativas do triângulo dramático. Então, o triângulo dramático é até legal porque a gente pode pensar numa tríade conhecida, né? O primeiro ponto, a primeira postura da pessoa que busca a solução é a criatividade. É a criatividade. Então, enquanto a vítima acha que não pode fazer nada, a pessoa que está voltada para a solução, ela tem uma postura criativa. Ela pensa nas ideias para sair da situação problema. Ela não fica e é assim, eu vou ter várias ideias, como uma criança teria. E aí você não se julga, você não se censura. Você, por exemplo, uma criança, né? Ela quer pegar a bolacha lá do armário e ela não viu nenhum adulto por perto, ela vai achar um jeito de pegar essa bolacha. Ela vai arrastar uma cadeira, ela vai empurrar alguma coisa, ela vai pegar uma espátula, ela vai dar um jeito de chegar nessa bolacha. A criança tem essa criatividade, essa inocência que é positiva, né? De você listar aqui, ó, tô com um problema, tá? Vou fazer uma lista de tudo que eu posso fazer. Pode ser que alguma dessas ideias não seja viável, pode ser que alguma dessas ideias não seja boa, mas eu vou listar aqui soluções com criatividade. Então, essa é a primeira para sair do triângulo dramático, né? O que pode ser feito? É bem aquilo, né? Você já viu até a situação boba do dia a dia. Ah, eu esqueci a chave dentro do carro. A esposa esqueceu a chave dentro do carro, aí o marido já vem sendo o acusador. Aí o filho já vem sendo vítima, porque, ai, não, agora eu vou ficar atrasado. E a briga não para. E se alguém parar e ser criativo? Percebe como realmente anula todo esse drama? Então, a criatividade é a primeira ponta do triângulo, né? Ser criativo como uma criança. Porque as crianças. É um princípio também da física quântica, que fala assim, que tudo que você foca, aumenta. Tudo que você foca se expande, né? Você vai focar no problema ou ser criativo e focar na solução, né? Se você focar no problema, o problema vai crescer, vai se expandir. Se você focar na solução, você vai achar a solução. E é ela que vai crescer, que vai se expandir, né? E aí é até aquilo, né, gente? Quando você está dirigindo, o carro vai para onde você direciona. O guidão da bicicleta vai para onde você direciona. A prancha de surf vai na direção né, que o surfista ali realmente direciona a prancha. Então é pensar na solução, sem censura, né? Tem até a menina
por exemplo, eu lembrei agora, né, daquele Wendel Carvalho, que ele fala bastante de empreendedorismo. Você vê quando a pessoa está voltada para a solução, ela sai vendendo, né? Ela sai vendendo lanche natural na rua, porque ela está focada na solução. Eu vejo muito isso com os clientes de terapia. E isso é até faz parte do processo, por exemplo, a pessoa entender que é um preço a se pagar. Você percebe já nisso se a pessoa está se vitimizando ou se ela está querendo resolver o problema. Porque quando a pessoa já vem assim, ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, eu não tenho como Hum. ter isso. Gente, olha, tem live, tem conteúdo, você pode fazer pergunta. A gente sempre tem, né, um leque de produtos para oferecer para as pessoas, para ajudar as pessoas em vários níveis. E Muito conteúdo para consumir, né? Eu acho que trazer a consciência, você, que assim, só de trazer a consciência, você já está se ajudando, assistir uma live né? como essa já faz parte do seu processo. Uma coisa muito interessante é que no exame de biorressonância, a biorressonância, ela analisa o seu biocampo, né? A frequência, ela pode medir a frequência antes e depois a sua frequência, como que você está vibrando, né? Então, ela passa o laudo, mede a sua frequência, passa o laudo da biorressonância. Nem todos que trabalham com biorressonância fazem isso, mas pode ser, é algo que pode ser feito. E mede a sua frequência depois. Só de você ter tomado consciência, a sua frequência no final é muito mais alta do que estava no início, porque você trouxe a consciência. Trazer a consciência é o primeiro passo. Então, às vezes a pessoa, não é que nem o que eu diria, eu não sou terapeuta, né, mas na sua área, mas o que eu diria, por exemplo, a Denise falou aí, né, eu tenho coragem, mas no momento eu não posso fazer, então eu prefiro não mexer. Mas o primeiro passo é trazer a consciência, é identificar. Eu vejo muito, eu assisto muito vídeo sobre, porque eu quero me conhecer. Eu quero saber o que eu tenho, né? Eu quero saber, e isso já ajuda. E com isso, eu já mudei tanto, eu já melhorei tanta coisa na minha vida, só com os conhecimentos que eu vou adquirindo. Já melhorei muito, né? Então, a terapia seria, vai ser, porque eu pretendo fazer, a cereja do bolo, né? E eu falo que são os cantinhos que a gente não consegue enxergar, né? Eu já tive muitas viradas de chave nos cursos que eu faço. E às vezes uma live que você assiste, você chega numa virada de chave que você precisava chegar. Mas tem coisas que é como eu falei, gente, você precisa fazer um canal. Você não vai conseguir fazer um canal em si mesmo. Não tem como você Não. dar o espelhinho e a broca e atingir esse lugar. Então, realmente, o ampliar de consciência tem o que você pode fazer e tem a ajuda que você pode receber também e precisa, né? Para questões mais profundas. E aí é como o que alguém até falou, né? Ó, ficar pegando informações aqui e ali não é um tratamento. Faz parte esse ampliar de consciência, mas é aquilo também. Se comprometer com um processo, pagar o preço de um processo, escolher um profissional da sua confiança, um profissional bem recomendado, uma pessoa que não se aproveite da sua dor, porque isso existe no mercado. Então, é um processo, é um caminho, né? E a gente espera que cada um no seu tempo, nas suas condições, possa fazer isso. Estamos aqui para ajudar a todos. Eu diria assim, ó, não é questão de ficar perguntando aqui e ali, né? É como você falou, é profissionais sérios, porque tem no seu Instagram, por exemplo, tem muito conteúdo grátis ali, muita coisa boa que ensina muita coisa, né? O Wendel Carvalho, como a gente falou aqui, que eu sigo ele, sou fã dele também, aprendi muito com ele, né? Então, assim, ó, sigam a Carol, aí olha os conteúdos dela, sigam o meu também, né? E tem muita coisa, gente. Só ali já dá para você fazer uma grande mudança, já dá para você começando a mudar, né? Sim. Vamos ser criativos nas nossas soluções, porque a vítima, a gente já viu que a vítima está voltada para o problema, né? Aí outra questão, gente, a gente tem lá, a criança é criativa e pensa em tudo que pode ser feito. Então é exatamente o que a gente falou aqui.
Eu posso assistir uma live de um profissional, eu posso comprar, né? Às vezes num e-book, às vezes a gente fez um desafio recente, né? Um preço super acessível com vários exercícios de percepção. Um livro que você comprar e se dedicar a ele, né? E aí você pode ir caminhando para outros níveis de consciência com outras terapias mais profundas. A constelação familiar, por exemplo, é uma terapia profunda. É uma terapia profunda. Você chegou ali, já tentou resolver aquele problema de algumas formas, mas não entende de onde vem aquele sentimento, de onde vem aquela situação, aquela repetição de padrão. E se permite olhar para isso, faça uma constelação familiar, né? Então temos opções, seja criativo. Mas Maravilhoso, né? a gente listou todas as opções que a gente tem, é importante a gente usar a nossa força, a nossa potência como um adulto, né? Um adulto faz, o adulto é forte, ele vai e resolve. Então, quando a gente tem uma postura de potência, de força, a gente analisa o que é possível ser feito e faz. A gente vê o que a gente tem a capacidade de fazer e vai em direção a isso. Diante de todas as ideias que você teve, você filtra o que é possível. Então, pensar com criatividade e colocar a sua energia, a sua força no que é possível. Essa é a segunda postura, né, saudável para resolver problemas e não alimentar problemas. De todas as ideias que eu tive, o que é possível fazer agora? Vou me movimentar em direção a isso, porque o movimento que traz solução. E aí, depois da postura da questão, né, da criatividade, o que é possível fazer, a gente tem que vir para uma postura de sabedoria. Sabedoria, né? Com base na experiência, a gente decidir qual é a melhor opção. Dentro de tudo que eu posso fazer, das ideias que eu tive, e escolher o que é mais sábio, o que é mais sábio, levando em conta que consequências que eu tenho, que deveres eu tenho, que responsabilidades eu tenho. Veja, e cada postura combate uma postura do triângulo dramático, né? Aqui, no caso da pessoa sábia, como um idoso a quem você recorre porque tem experiência, é totalmente diferente do acusador que só está apontando defeito e crítica, né? Então, Então, é sabedoria. a Ana Paula falou para a gente, Do triângulo. vamos lá, a Ana Paula falou aqui para a gente que até anotou, eu já fiz isso também, anotei na porta do meu quarto. O triângulo dramático, a pessoa ou é salvadora, ou é vitimista, ou é muito crítica, fica só acusando os outros. E a gente cai muito fácil nessas três posturas. A postura que sai do problema é a postura de ser criativo, perceber o que você pode fazer com a sua potência. E, em terceiro lugar, perceber o que é sábio fazer. O que é sábio? Qual é a melhor opção? Dentro das que você viu que são possíveis, qual é a melhor? Então, são três posturas para olhar para um problema na sua vida. Um problema pequeno, um problema grande. Três posturas que vão te ajudar, né? Então, é como a gente falou, só de ampliar a consciência para tudo isso, gravar essas posturas, eu vou colocar essas posturas no meu stories também, para quem quiser olhar lá, tirar um print, né? Só de ter essa percepção agora, você já vai conseguir sair do drama em muitas situações. Até, gente, quando você tiver, por exemplo, você foi visitar uma amiga e ela começar a reclamar, 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 você já viu que ele é um triângulo dramático. Você não vai tentar ser a salvadora. Você não vai ficar criticando também. Você se retira dessa situação, né? Ou quando alguém de fato pedir sua ajuda, seguir essa rota aqui, né? Da criatividade. O que eu posso fazer, quais são as opções que eu tenho, o que dá para fazer e o que é melhor fazer. Então, é anotar isso mesmo, né? Tirar um print, passar com um caderninho, colocar numa folha de sulfite, olhar para isso, para cada vez mais escolher. Eu amo falar dessas questões do inconsciente, porque muitas vezes tem coisas mesmo da nossa história que vão nos bloqueando.
Mas mesmo quando a gente já entendeu na nossa história o que foi desafiador para a gente, fazer diferente é uma escolha. Nenhuma terapia É, é milagrosa, né, Sil? não. A gente vai perceber as nossas tendências e as nossas dificuldades, as nossas feridas, e agora a gente vai tomar cuidado com elas. A gente vai escolher melhor. Não é assim, ah, eu vou fazer uma mentoria com a Sil de desparasitação, eu vou aprender como é melhor, e depois eu posso voltar a fazer tudo errado. Não. Ah, eu vou fazer uma terapia com a Ana e vou fazer uma constelação e vou continuar caminhando do mesmo jeito. Ah, eu vi que Não eu, adianta. eu vi que eu tenho uma tendência ali, aquilo. Ah, eu tenho uma tendência de ser mãe do meu marido. Ah, eu vi que eu tenho uma tendência porque na minha família alguém tinha um vício assim, assim, assado. Mas agora você tem que escolher fazer diferente. Então, sair do inconsciente para a consciência exige essa responsabilização. Exatamente. Escolha, né, Carol? Eu falo assim, a gente escolhe tudo na vida. Se você abrir o olho de manhã, você já está escolhendo. Vou levantar ou vou ficar mais na cama? Vou tomar café ou vou ficar em jejum? Vou botar essa roupa ou vou botar. Você já abriu o olho, você já está escolhendo. A vida da gente é feita de escolhas, né? E consequências. E responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Então é isso. É, Eu falo, conhecer o triângulo dramático é assim, viu? Não dá para desver, mas é aquilo. Com a decisão de fazer diferente, com a decisão de buscar ajuda se você sentiu que precisa de ajuda, se doeu enquanto eu falava, né? Inclusive das feridas emocionais que geram essas posturas, se permita olhar para isso, se permita. E aí, sabendo que quem aqui tem vontade de ir no dentista, quem aqui ama ir no dentista, quem aqui ama o som da broca? Ninguém, ninguém. Mas numa questão de autocuidado, de responsabilidade, numa escolha de fazer diferente nos nossos relacionamentos, talvez você precise de uma ajuda emocional. Foi o tempo que fazer terapia era coisa de doido. Foi o tempo. A gente está num grau, todo mundo tem uma questão para olhar. E se você se sente travado em alguma dessas posturas, se a sua vida é um triângulo dramático, você merece, né, olhar para isso. E como a gente falou, né, estamos aqui à disposição. É claro que você fez isso no seu momento. E nós estamos aqui para quando você decidir olhar para isso. exatamente, né? Muito bem, muito bem. Conteúdo maravilhoso. Assisti depois de novo, com calma, anotando tudo. Eu quero fazer que nem a Ana Paula aí, quero anotar esse triângulo e vou colocar bem à vista, assim, ó. Porque quando eu me pegar numa das posturas, né, já, e a gente tem mesmo, é um constante, como diz o ditado, orar e vigiar, né? A vida é assim, né? Porque nós somos imperfeitos, quando a gente viu, já está caindo mesmo nessa, né? Alguém tem perguntas, gente? Se vocês tiverem, podem colocar aí as perguntas de vocês, ou podem enviar para a Carol lá no direct, né, dela, e já estou comprometendo a Carol aí responder as perguntas. É um prazer. Olhem lá no Instagram dela, que é muito legal. Tem muita coisa muito boa mesmo que faz assim a ficha cair mesmo, né? E é isso, né? Então, Carol, muito obrigada mesmo por esse conteúdo, né? E o pessoal, sigam lá então o Instagram. Fala qual é o seu arroba aí, Carol. O meu arroba é Ana Carolina Mariano, com dois Os no final, né? Ana Carolina. Junto, né, Ana? Mariana? Isso aí. Então, vocês vão gostar bastante, tá? Obrigada, Ana. Muito obrigada. E obrigada a vocês também pela participação, tá, gente? Então, boa noite e tchau. Obrigada, Carol. Até a próxima, Ah, gente. tchau.